Luana. E essa questão aí que tu tá falando sobre dos tipos de autismo, como é que acontece isso? Bom, a gente, no caso, né, conhece que o autismo ele tem 3 níveis, né? O nível um, o nível 2 e o nível 3. São mais conhecidos como o leve, moderado e o grave. O leve é essa famosa frase que a gente escuta, não parece ser autista, né? Porque é aquela criança que não necessita tanto de apoio, né? No dia a dia, pode necessitar, mas bem menos do que uma criança moderada ou que uma criança grave. Já essa criança moderada, né? Ela já precisa mais de um apoio, tanto na escrita, às vezes na fala, né? E aí entra muito trabalho realmente do psicólogo também, do fonoaudiólogo, né? Da terapeuta ocupacional. Já o grave, ele apresenta alguns comportamentos mais agressivos, né? Essa dificuldade maior na fala, né? A dificuldade de interação social, que a gente vê que é uma característica muito comum em crianças autistas, em adulto, né, que não consegue olhar no olho, que não consegue se comunicar, né, não consegue concluir uma frase, né, se você chegar, como foi o seu dia? E aí, a gente começa a dizer, foi assim, assim, teve isso. E aí, para uma criança autista, se você perguntar como foi seu dia, bem, e para ele realmente pode ter sido bem. Agora, tipo, a gente precisa entender que tem algumas limitações. E aí, para isso que serve a terapia ABA, né? Que é uma terapia de análise do comportamento aplicada, que é voltada para o público autista, mas não necessariamente só para autismo. Que aí trabalha algumas habilidades com essas crianças, né? Habilidade social, habilidade de escrita, né? Habilidade de fala, a questão até mesmo de saídas terapêuticas que a gente costuma ouvir, né? A criança tem alguma questão de fobia, pessoas, a gente sabe que algumas crianças não conseguem ter uma sensibilidade a barulho, às vezes a ser pega, né? As crianças não gostam. Então a gente trabalha muito isso, né, nas terapias. E com a ajuda das terapias, a gente acaba vendo uma evolução dessa criança na questão de que ela pode sim ser um autista grave, só que se você olhar, vai dizer, não parece. Parece ser moderado. Ou uma criança de autismo moderado parecendo uma leve. Porque ela tem todo ali um apoio da família, né? Como foi passado esse diagnóstico para a família, né? Às vezes você chega e diz, tá aqui o diagnóstico do seu filho tem autismo. E essa família sabe o que é autismo? Entende o que é autismo? Né? É realmente uma psicoeducação. Antes de você falar para um pai ou para uma mãe que a criança, o adulto tem autismo, explique, olha, vamos aqui ver o que cada transtorno diz, seu filho se encaixou nesse aqui, mediante a tal teste, e aí a gente consegue entender que ele não apresentou isso aqui, isso aqui, e aí a gente pode contar com a ajuda de psicólogos, até mesmo já passar informações. Olha, conheço esse psicólogo, conheço esse. Né? Que às vezes a família não tem nem suporte, tipo assim, tá, para onde eu vou agora? Meu filho tem um diagnóstico, e aí? E aí, o que é que eu faço? Então a gente precisa muito dessa conscientização das pessoas, de profissionais, né, da família, de entender que autismo não é um bicho de 7 cabeças, né? Autismo não é algo assim, meu Deus, meu filho é autista, é a pior pessoa do mundo. Não, não é a pior pessoa do mundo. Ele simplesmente vai precisar de um cuidado a mais, de um carinho a mais, de uma atenção a mais, né? Vai precisar de uma dedicação a mais. E não é nada de outro mundo, né? É desse mesmo.